Então, eu vou falar um pouquinho sobre desenvolver o desenvolvimento, né, de aplicações de IA conversacional na prática. Né? Falar um pouco sobre o pipeline do desenvolvimento dessas aplicações, então, descrever um pouco da construção dessas aplicações, trazer algumas ferramentas é, abertas e acessíveis, né, gratuitas, que a NVIDIA tem para o desenvolvimento dessas aplicações, e depois vou mostrar para vocês um pouco onde que vocês acessam, o link para esses materiais, e clarear um pouco o conceito, acho que esse é o principal, a pergunta da Yara sobre as apresentações e tudo mais, eu acho que é dar o caminho para vocês de como começar, ou se você tem curiosidade na área, não conhece a área e tem vontade de estudar um pouco mais, clarear um pouco por onde começar, e se você já conhece um pouco de IA conversacional, já conhece um pouco de aplicações dessa área, dar algumas dicas e algumas sugestões de ferramentas que aceleram bastante o desenvolvimento desses modelos, e não só os modelos, mas a aplicação em si, né? Como que a gente coloca esses modelos em produção. Então, uh, uma breve agenda dos pontos que eu vou passar na apresentação. Então, falar um pouquinho sobre o que são essas aplicações, né, e do que consiste o fluxo dessas aplicações. Em seguida, falar algo que a gente sempre recomenda quando a gente está falando de inteligência artificial, principalmente de modelos mais complicados, modelos maiores, sempre que possível, começar com modelos pré-treinados. Então, isso é uma sugestão que a gente sempre dá, de começar com esses modelos pré-treinados, justamente para economizar tempo de computação, tempo de desenvolvimento de vocês. Então, mostrar alguns modelos pré-treinados, falar de um repositório onde a NVIDIA tem vários modelos disponíveis e pré-treinados, né, para o desenvolvimento dessas aplicações. Em seguida, falar de uma técnica bastante popular e que também é muito utilizada, que é, a partir desses modelos pré-treinados, fazer o que a gente chama de transferência de aprendizado. Então, como que eu consigo partir de um modelo para desenvolver a minha própria aplicação, e depois falar sobre como que a gente coloca em produção e que tipo de ferramenta, requisitos que a gente tem, desafios na hora de colocar em produção essas soluções. Né? E aí no final a gente, eu vou pro chat com a sala, né, de conversa com o palestrante, aí lá a gente pode conversar um pouco mais, tirar dúvidas, eu também me coloco à disposição, se quiser me adicionar no LinkedIn, se quiser falar, Patrícia, tem uma dúvida lá na sua palestra, tinha uma curiosidade de conhecer algo, então fiquei com dúvida nisso, também estou à disposição, podem me mandar mensagem, adicionar no LinkedIn, que eu tenho todo o prazer de responder, tá? Então, antes de falar um pouco de conversação, né, de IA conversacional, falar um pouco dos desafios quando a gente está desenvolvendo uma aplicação de inteligência artificial de um modo geral, né? As aplicações de IA conversacional são um tipo de aplicação, né, de inteligência artificial, mas existe um desafio que permeia a construção de todas essas soluções, né? É um pipeline bastante, é um fluxo bastante complexo, né, e a gente sabe que é um fluxo longo, né, para o desenvolvimento dessas aplicações. Então, desde a parte de preparação dos dados, então a gente costuma falar muito sobre modelo, técnicas, frameworks, mas em geral os nossos desafios quem já atua com ciência de dados sabe bem, os nossos desafios estão
muitas vezes nos próprios deles, né, na dificuldade de aquisição desses dados para treinar um modelo de machine learning. Então, toda essa preparação dos dados, aquisição, preparação desses dados, é um grande desafio. Treinar os modelos também é um desafio, né, esses modelos, eles estão crescendo muito rapidamente, né, os modelos de linguagem, por exemplo, se a gente pegar o BERT, que tem uns 4, 5 anos por aí, que foi publicado, o BERT tinha mais ou menos na casa de uns 300 milhões de parâmetros, né, um pouco mais, 300 e poucos milhões de parâmetros tinha o BERT. Hoje a gente já fala de modelos na casa de 1,5 trilhão de parâmetros, e crescendo. Então, num período muito curto de tempo, né, esses modelos, eles, por conta da disponibilidade de dados, eles cresceram muito. Então, obviamente que quando esses modelos crescem, o treinamento desses modelos também se aumenta o desafio de treinar um modelo, dado a complexidade dele, né, quando aumenta essa complexidade, aumenta o desafio de treinar, o custo computacional e tudo mais, para treinar esses modelos. Treinado o modelo, vencido esses dois desafios, a parte de empacotar esse modelo, garantir que ele tem a latência necessária para uma aplicação de tempo real, garantir que esse modelo ele vai estar otimizado, que você consegue colocar ele em produção, monitorar esse modelo, monitorar o servidor onde está alocado esse modelo, é outro desafio. Depois a parte de monitoramento e validação desse modelo em produção também, o deploy, como eu falei, a parte de monitoramento, todo esse pipeline é bastante complexo, exige várias disciplinas, né, e vários papéis distintos de cientista de dados, de engenheiros e engenheiras de machine learning, papéis, né, a parte de DevOps, e hoje muito falado de MLOps, todos esses papéis precisam interagir para fazer esse pipeline acontecer, né? E para as aplicações de inteligência artificial conversacional, não é diferente, né? E essas nas mais diversas indústrias, né? Então a gente está desde a parte de call centers, os assistentes virtuais estão para todo lado, né? Volta e meia eu estou trabalhando aqui, a Siri começa a me responder aqui, então esses assistentes virtuais, eles estão para todo lado, a gente tem dezenas, né, de indústrias, empresas construindo essas soluções, né? E a parte, obviamente, de reuniões e a parte virtual, né, essa interação virtual, como a nossa aqui hoje, também cresceu muito a demanda, né, por essas aplicações de IA conversacional, né? Então, tem bastante demanda nesse sentido, né? Mas o que consiste, né, essa aplicação de IA conversacional? Qual que é o fluxo dessa aplicação de IA conversacional? Esse aqui é um diagrama que eu estou mostrando, né, desde a parte de o que a gente chama de speech AI, né, de reconhecimento e síntese de voz, usando inteligência artificial. Então, na parte superior do slide, é onde a gente tem a parte, o início de uma aplicação, né, de IA conversacional, onde você tem a entrada como sendo um formato de áudio. Então, ali dentro você tem uma série de tarefas, né, que você precisa executar para poder fazer o reconhecimento automático,
né, do que está sendo dito. Então, ali a gente faz basicamente o que a gente chama de áudio to text. Então, eu vou sair de um áudio, né, que é a minha entrada, e ter um output que é texto, né? Tendo esse texto, né, a gente também precisa aplicar a modelos como o BERT para tratar a pontuação desse texto, precisa aplicar uma série de tratamentos nesse texto, né, dado que eu reconheci o que está sendo dito em voz. A partir desse texto tratado, a gente consegue executar tarefas que a gente chama de NLU, que é Natural Language Understanding, que é executar as tarefas, né, a partir desse texto, né, seja uma tarefa de pergunta e resposta, seja uma tarefa de síntese de um documento, uma tarefa de análise de sentimento, a partir do que está sendo dito em voz, enfim, tem várias tarefas que a gente consegue executar na parte de Natural Language Understanding. Feito isso, em muitas aplicações, né, em muitos assistentes virtuais que a gente utiliza, né, o retorno dessa informação para o usuário, né, que fez a pergunta, que fez uma requisição, o retorno da, dessa, dessa tarefa, né, a resposta dessa tarefa, ela é dada no formato de voz também. Então, a entrada da aplicação é voz e a saída da aplicação também é voz. Então, na entrada, eu preciso fazer o speech recognition, então, eu preciso sair do áudio e ir para o texto. Executado a minha tarefa com o meu texto, eu preciso sintetizar a voz que vai responder para o usuário. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de text to speech. Então, também usando inteligência artificial, como que a gente parte de um texto, né, que foi ou uma resposta, né, de uma tarefa de pergunta e resposta, ou qual foi o sentimento que foi extraído daquele texto, do que foi dito, enfim, qual que são as entidades que estão sendo ditas, né, que estão sendo referenciadas dentro daquele texto. Então, eu preciso sintetizar essa resposta e esse áudio sintetizado eu vou apresentar para o meu usuário. Então, é um pipeline complexo, não é um pipeline simples. Só explicando para vocês aqui, eu devo ter citado aí uns 4 ou 5 modelos de inteligência artificial ou mais, que precisam ser utilizados, né, em todo esse pipeline para que ele aconteça, né, para que essa aplicação funcione. Então, é um desafio complexo desenvolver essas aplicações. E aqui a gente tem alguns dos desafios, né, que a gente encontra, né, desenvolvendo essas aplicações. Então, o primeiro deles é que essa aplicação ela precisa ser, os modelos todos envolvidos, né, nessa aplicação, eles precisam ter uma acurácia alta, né, senão a interação, senão o fluxo com o usuário, né, não não é uma aplicação agradável, não é uma aplicação interessante de ser utilizada, né, a usabilidade dela não fica boa, a dificuldade de acessar modelos que a gente chama de estado da arte, né? A dificuldade de ter esses modelos no estado da arte para desenvolver essas aplicações também é outro desafio grande. A performance em tempo real, então, como eu comentei antes, a latência desses modelos é algo que precisa ser monitorado, né? Então, é uma
preocupação que a gente precisa ter, então a gente se preocupa muito em como treinar os modelos, em quais frameworks utilizar, qual arquitetura usar para treinar os modelos, mas principalmente quando a gente fala de IA conversacional, a gente precisa pensar bastante na inferência, né? Então, no momento que eu coloco esse modelo em produção, qual que é o desempenho desse modelo, qual que é a latência, qual que é o tempo de resposta desses modelos. Obviamente que a gente precisa de uma estrutura e uma infraestrutura escalável, né, para fazer o deploy dessas soluções. E, em geral, a gente está trabalhando com dados que são proprietários, dados que exigem privacidade para o treinamento dos modelos, privacidade para o tratamento desses dados. Então, tudo isso também é bastante importante. E, como eu falei lá no início, às vezes a gente tem dificuldade de sets grandes o suficiente para treinar esses modelos. Então, acesso a dados também é algo complicado, né? Então, a NVIDIA tem uma série de aplicações, várias delas são open source, eu vou mostrar aonde e como acessar algumas delas, para a gente transpor esses desafios, né, desde a parte da acurácia do modelo, desde a parte de partir de modelos que são considerados estado da arte, até a parte de deploy, como que eu orquestro esses modelos e tudo mais. Então, todo esse pipeline, a gente tem várias ferramentas aqui, frameworks e ferramentas para auxiliar nesse desenvolvimento, né? Então, o framework principal, né, para o desenvolvimento dessas aplicações é o Riva, e aí o papel do Riva é fazer a parte de speech recognition, né, o deploy dessas soluções de reconhecimento de fala e também de síntese de voz. Então, tanto reconhecer, sair do áudio e ir para o texto, quanto a partir de um texto e sintetizar uma voz, né, dando a resposta da sua aplicação. Mas antes, a gente vai falar da parte da parte de modelos pré-treinados, né, e da técnica de transfer learning no desenvolvimento dessas aplicações. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho em cada uma dessas etapas aqui e destrinchar um pouco essas etapas. E no final, eu mostro algumas coisas, tem algumas coisas aqui no browser, umas coisas abertas para mostrar para vocês, tá? A primeira parte, que é o que eu comentei sobre o NVIDIA GPU Cloud, que é o NGC. O NGC, ele não é uma cloud, como a gente conhece, né? Ele é muito mais um repositório, onde a gente tem referências de frameworks, a gente tem os toolkits para desenvolvimento de inteligência artificial, tem a parte de modelos pré-treinados, então tem vários modelos pré-treinados abertos para download lá no NGC, tem vários scripts e Jupyter Notebooks, a gente que é cientista de dados fica super confortável quando a gente está num Jupyter Notebook, né, eu pelo menos fico ali, é onde eu estou mais confortável, então tem vários Jupyter Notebooks lá dentro, para o treinamento desses modelos, para o desenvolvimento dessas aplicações, e coleções também que ajudam bastante a encontrar essas referências de software dentro do NGC. Tá? O principal ponto com relação ao desenvolvimento de IA conversacional são os modelos pré-treinados. Então, a gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para tangibilizar um pouco mais o que eu falo da importância de usar modelos pré-treinados para desenvolver essas aplicações. Né? Para um modelo de reconhecimento de fala, por exemplo, usando a arquitetura QuartzNet,
que é um modelo bastante utilizado para o desenvolvimento dessas aplicações, se a gente for treinar esses modelos do zero, né, partir do zero para conseguir treinar esses modelos, a gente está falando aí na escala de é, na escala de 6 mil horas para treinar um modelo desse, né? E aí, quando a gente pensa na utilização de um modelo pré-treinado, a gente consegue ajustar esse modelo, fazer esse processo de transfer learning, e em cima desse modelo de reconhecimento de fala, a gente consegue partir, ao invés da necessidade de um dataset de 6 mil horas para treinar um modelo desse, a gente consegue, com um dataset de 1.000 horas, 2.000 horas, a gente já começa, já pode fazer esse treinamento desse modelo com datasets muito menores, né? A gente está falando de 1/3 da quantidade de dados para treinar esses modelos. Então, dentro do NGC, a gente tem, inclusive o QuartzNet, a gente tem pré-treinado, tem inclusive referências de como que a gente ajusta esse modelo para outros idiomas, né? Então, a partir desse modelo pré-treinado, mesmo que a gente saia, por exemplo, do inglês, que tem um modelo pré-treinado para inglês lá no NGC, e vai fazer o fine tuning desse modelo para português. Tem inclusive artigo científico sobre esse processo, a gente consegue, então, partir de um modelo inglês e fazer o fine tuning dele para português, para reconhecimento de fala, né? Reduzindo bastante a necessidade de dataset para treinar esse modelo, tá? Então, isso é super importante. Então, a principal referência lá no NGC para começar, né, por onde começar no desenvolvimento. E aí a gente tem vários modelos que são estado da arte dentro vários modelos que são em estado da arte lá dentro do NGC, tanto para a parte de reconhecimento quanto para a parte de síntese de voz. Então, lá dentro do NGC, a gente tem a parte tem o Jasper, tem o QuartzNet, que foi o que eu comentei, que é um modelo menor do que o Jasper, mas que performa muito bem para a parte de reconhecimento de fala. Tem outros modelos também acústicos, tem modelos para pós-processamento, né, desse texto, após o reconhecimento de fala, então, os modelos baseados no BERT, tem vários modelos pré-treinados lá, do BERT, e os modelos de síntese também, o Tacotron, o WaveGlow, outros modelos também para a parte de síntese de voz, tá? Então, para a parte de speech recognition e para a parte de text-to-speech eu também comentei as arquiteturas. Para a parte de processamento de linguagem, né, processamento de linguagem natural, a gente também tem vários modelos, tanto modelos do BERT especializados para pós-processamento, né, do texto, quanto modelos que também já foram ajustados para você desenvolver tarefas específicas de reconhecimento de entidade ou de Q&A, classificação de texto. Tem a parte tem modelos também pré-treinados para domínios específicos, né? Não só tarefas específicas, mas para domínios específicos. Então, se eu trabalho na área da saúde, eu tenho modelos que preciso trabalhar com modelos que vão reconhecer os termos da área da saúde. Se eu vou para uma outra área, eu preciso também ter termos daquela área, né? Então, da parte do NGC, a parte do TAL, então o TAL, que de train, adjust and optimize, né, treinar, ajustar e otimizar os modelos.
são para, a partir desses modelos pré-treinados, fazer o ajuste fino, né, um segundo treinamento ali em cima desse modelo para o seu dataset específico. Então, como eu comentei, tem modelos que são específicos por domínio, né? Então, se eu trabalho na área jurídica, tem muita gente desenvolvendo essas aplicações na área jurídica, se eu trabalho na área jurídica, eu preciso, tenho termos muito específicos, né, da área jurídica, que eu preciso ajustar para que esse modelo performe bem em aplicações na área jurídica, o mesmo para a área da saúde, ou para diversas outras áreas, para mercado financeiro. Então, para mercado financeiro, eu também tenho vários termos específicos do mercado financeiro que eu preciso que o modelo performe bem nessa situação. Então, você também precisa ajustar o modelo para isso, né? E o tal, ele é construído exatamente para facilitar esse processo, né? Então, ele ainda vai sair, não está disponível ainda uma versão do tal de interface, né? Então, bem alto nível. Então, interface mesmo, para você poder fazer o treinamento e o ajuste desses modelos, né, vai estar disponível em breve. E tem o tal Toolkit, que são um conjunto de notebooks, né, recipes mesmo, de notebooks, bem alto nível, né, a gente fala que é praticamente zero coding, então tem todo uns scripts dockerizados, né, usando Docker por trás, que executam essas tarefas, e acaba que para quem está utilizando aquele Jupyter Notebook para ajustar um modelo de linguagem, um BERT, para uma tarefa de pergunta e resposta, por exemplo, fica bastante alto nível. Então, você acaba tendo que se preocupar mais com o seu dataset, a qualidade do seu dataset, do que com detalhes do script em Python, por exemplo. Então, lá dentro do NGC tem vários notebooks, eu vou mostrar rapidamente alguns deles, tá? A parte de, então, só uma visão geral do fluxo, né, do tal. Então, a gente parte dos modelos pré-treinados, então, modelos para os quais a gente já executou um treinamento com um dataset maior, um dataset eventualmente público, que levou bastante tempo, tem um custo computacional para treinar esses modelos. Você pega um dataset menor, né, do seu domínio, da sua empresa, do seu para a tarefa que você quer, né? E aí você converte, faz aumentação de dados nesse dataset menor, né, específico, e parte desse modelo pré-treinado e ajusta, né, esse modelo com esse novo conjunto de dados, né? E aí é aquele ciclo que a gente já conhece de data science, então de treinar o modelo, avaliar se esse modelo performa bem, em seguida, se ele não performa, ficar nesse ciclo, né, de avaliação e treinamento do modelo, até que o modelo atenda, né, as necessidades, e aí eu exporto esse modelo, otimizo esse modelo e coloco esse modelo em produção, né. E aí, na parte de colocar esse modelo em produção, né, lá na apresentação, a NVIDIA desenvolve o Riva, que é exatamente a etapa na qual a gente já tem esse modelo pré-treinado e eu preciso colocar esse modelo em produção, né? E a gente sabe que não é simples colocar esses modelos em produção. Então, orquestrar esses modelos, ali eu não tenho um modelo fazendo speech recognition, eu tenho vários modelos encadeados, então eu preciso orquestrar todos esses modelos, preciso que esses modelos eles estejam otimizados, então tem todo um arcabouço de software ali que a gente precisa para construir essas soluções, né? E aí o Riva ele toma conta exatamente dessa etapa para produtizar essas soluções, né? E aí a gente pode aqui
colocar essas soluções em produção, seja on-premise, num data center próprio, na nuvem, enfim, em vários situações, né? Então, da parte do Riva, de Speech Recognition, né, como que funciona o fluxo, então dentro dele você pode eventualmente decidir customizar, né, esse fluxo, né, e aí tem vários suportes aqui, né? Hoje o Riva ele ainda não tem suporte para português nativo, né? É óbvio que e a gente já tem exemplo de empresas que treinaram o modelo para português e colocaram essas soluções em produção, mas o nativo mesmo do Riva a gente tem o inglês, o espanhol, o alemão e o russo e como suporte nativo do Riva, né? A parte de síntese de voz, então, como que funciona esse pipeline, né? Desde a parte de aquisição desse texto, a parte de normalização, o tratamento de espectro, até a parte de síntese mesmo dessa solução, né? E aí, aqui suporta tanto aplicações em tempo real, quanto síntese, por exemplo, que vai ser feita em batch. Isso os dois tipos de aplicações são suportados aqui, né? Vou passar um pouquinho mais rápido, aí tem uma versão Enterprise também do Riva, que aí tem tanto a parte de suporte 24/7 da NVIDIA com os especialistas, já está disponível agora no primeiro quarto desse ano, e aí outras acesso aos experts, a parte de suporte, tudo mais que está dentro da versão Enterprise do Riva, né? Ah, só comentar rapidamente com vocês também, está acontecendo nessa semana também o GTC, que é o GPU Technology Conference, que é que é um evento da NVIDIA, onde são apresentadas várias novidades, e a maioria das palestras, elas ficam gravadas, vocês podem acessar, depois da participação de vocês no TDC, vocês podem acessar essas palestras que ficam gravadas lá, tá? Vou só mudar o meu compartilhamento aqui rapidamente, que a gente já está bem na hora. Vou só mudar aqui para o meu browser para mostrar para vocês algumas referências, né? Então, a primeira que eu queria mostrar é o NGC, principalmente. Vocês podem acessar, basta fazer um cadastro no nosso site de developer, é gratuito, e aí você tem várias referências lá dentro, né? Aqui eu fui nas coleções, então as coleções são basicamente referências aqui de dentro do NGC mesmo, para várias aplicações, aqui nas referências do tal, vou abrir um modelo aqui a partir de Conversational AI, em geral. Então, tudo que tem aqui dentro dessa referência, então tem 10 modelos pré-treinados aqui dentro, tem resources de código, tem um container, quais são essas entidades. Então, aqui dentro a gente tem a parte de classificação de domínio, a parte de reconhecimento de entidade, modelos para isso. Eu vi aqui no chat que tem uma pergunta aqui sobre se esses modelos ficam disponíveis como API. Não, eles ficam disponíveis para download mesmo, então você pode baixar o checkpoint desse modelo aqui e incorporar ele na sua aplicação diretamente, tá? Então, aqui tem vários modelos, né, checkpoints mesmo com referência, como que ele foi treinado, qual framework que foi utilizado, qual o tipo de aplicação, tá? Aqui dentro tem os resources de código, então, se a gente for
fazer um de Q&A, né? A gente tem os notebooks aqui para Q&A, né? Então, eu tenho aqui na parte de files, eu tenho um Jupyter Notebook mesmo, dois Jupyter Notebooks aqui de exemplo, para serem utilizados, tá? Os outros dois pontos que eu queria passar para vocês não conheço sobre NLP, não conheço sobre Conversational AI, por onde eu começo. A NVIDIA tem treinamentos, então, se vocês buscarem a parte de NLP, Conversational AI, na parte de no DLI, que é o Deep Learning Institute, tem treinamentos lá dentro de processamento de linguagem. E aqui é o site do Riva, que você pode fazer o download ou pegar alguns resources aqui para começar as ações, tá? Então, essas referências que eu queria passar para vocês, que eu queria esses caminhos, né, como eu falei lá, conversando com a Yara, e de esses caminhos, né, que vocês podem partir para desenvolver essas aplicações, né, e alguns conceitos, né? E aqui dentro a gente consegue, inclusive, visualizar já os notebooks que estão aqui dentro do NGC, tá? A maioria desses resources aqui são gratuitos para você baixar, executar, estudar, enfim, tem bastante referência aqui dentro, tá? O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. No mais, eu queria agradecer mais uma vez, né, de estar aqui com vocês e me colocar de novo à disposição, caso queiram conversar, tirar dúvida, enfim, eu estou à disposição lá na sala daqui a pouco e também via LinkedIn, via outros contatos, tá bom? Muito obrigada, gente.